Seu nome? Marcelo Rodrigues Mendonça. Doutora, perguntas. Seu Marcelo, o senhor descreveu em sua defesa que recebeu o pagamento em duplicidade em virtude de seu vasto currículo profissional, magnitude do seu currículo. Em que pese essa justificativa que confirma o recebimento, teve alguma oportunidade, enquanto o senhor foi secretário, que o senhor recebeu de somente uma fonte pagadora? Na verdade, nós alegamos que o recebimento se dá em função do termo de cessão, que é uma prerrogativa que está posta na 8.112, que é o que regulamenta a vida do servidor público federal. Isso está muito claro, do ponto de vista do termo de cessão, artigo 93. E não me recordo se houve recebimento de apenas uma fonte. Sim, apenas uma fonte, enquanto a portaria efetivamente não tinha sido viabilizada. Mas eu reafirmo que todos os recebimentos foram em acordo com o termo de cessão. Então, após a portaria, o senhor não se recorda se o senhor recebeu somente uma fonte? Após a portaria, o termo de cessão estabelece que você sai da universidade com ônus para o órgão cessionário, no caso era o município, e recebe a gratificação, que é correspondente ao salário de secretário, desde que seja cargo de confiança, no município. Isso foi feito. Tudo bem. Eu só queria confirmar a situação, então, do recebimento de duas fontes pagadoras concomitantes. Em acordo com o termo de cessão. Tem mais perguntas? Doutora. Gostaria de saber, Marcelo, se você tratou de algum dos seus recebimentos diretamente com o Dr. Jardel Seva, enquanto prefeito. Quando eu recebi o convite do prefeito para assumir a Secretaria Municipal do Meio Ambiente, eu estou lotado, na UFG, no Campus Samambaia, no IESA. E aí nós acordamos que ele então faria um pedido à reitoria e a reitoria tomaria os trâmites legais, como é comum. Na época nós éramos, em 2013, 11 servidores da universidade em situação semelhante, prestando serviço, que foram cedidos a outros municípios, como Jataí, Cidade de Goiás, Goiânia e Aparecida e outros. Então, quando eu recebi o convite, a orientação foi que ele encaminhasse o convite formalmente ao reitor para que os trâmites burocráticos e legais se dessem no espaço da universidade. Isso demorou em média 4 meses, do pedido do prefeito ao reitor até a disponibilização da universidade para que eu pudesse assumir a secretaria. Você tem algum conhecimento de todos os documentos exigidos pelo ente público, prefeitura, foram juntados ao seu processo de contratação a fim de que fosse tudo de forma legal, como assim você falou na sua primeira fala? Sim, até porque a universidade, eu é apreciado pela Procuradoria Jurídica da universidade e nós não saímos à disposição de nenhum outro órgão, só saímos desde que tudo isso tramite e seja legal. Ou seja, não houve em nenhum momento qualquer ato de ilegalidade sobre o processo denominado termo de cessão. Sem mais perguntas, Doutora. O senhor falou que a sessão do senhor, porque o que se questiona aqui, só para esclarecer, se o senhor entender o contexto da minha pergunta, não é o ato de sessão em si. Ele não tem nenhum questionamento com relação ao ato de sessão, que o senhor argumentou a questão do artigo da lei 812, que prevê a possibilidade, tanto que de fato a sessão aconteceu. A sessão do senhor foi com ônus para o município ou com ônus para o UFG? Com ônus para o município. Para o município? Sim. O município não assumiu o compromisso de fazer o ressarcimento do valor todo mês para o UFG, não? Sim. Com ônus para o município. Sim, então como que o senhor continuou recebendo a universidade, se era com ônus para o município? É assim que se estabelece os termos de cessão. Nós saímos com o nosso plano de carreira, com os seus vencimentos da universidade. Todos os profissionais fazem isso, inclusive neste ano nós temos 3 servidores nessa condição. Se eu puder citá-los, o secretário de Desenvolvimento da Prefeitura de Goiânia, o secretário de Ciências e Tecnologia da Prefeitura de Aparecida, o secretário de Educação de Jataí. Todos na mesma condição.
Você sai da universidade com os vencimentos e a carreira da universidade e recebe no município a gratificação, que é o salário, correspondente ao cargo que você executa, correto? E o município, obviamente, reembolsa a universidade, porque a universidade tem também ônus, porque ela contrata um outro servidor para colocar, obviamente, se ela me cedeu para exercer essa função aqui, ela precisa de um outro servidor temporário. Mas o senhor exerceu concomitantemente as funções do senhor na UFG? Então como o senhor recebeu um salário pelo serviço que o senhor não estava prestando? É assim que se estabelece o termo de cessão. Ok, sem mais perguntas, doutor. Seu nome. Sebastião André Neto. O senhor trabalha no município de Catalão? Sou funcionário do município de Catalão. Qual cargo o senhor ocupa e função o senhor exerce? E o período? Sou funcionário efetivo auxiliar administrativo, nível 3, e sou diretor de recursos humanos do município de Catalão. Funcionário efetivo desde 3 de 11 de 86. Doutora, pergunta essa questão. Sebastião, o senhor sabe explicar, o senhor se lembra, como se deu a forma de pagamento do secretário AECO, Marcelo, após a sua disposição oficial do UFG para o município, que foi em novembro de 2014? O pagamento foi feito na totalidade, na razão do salário de secretário, né, igual os demais, e foi tirado o valor que era para ser reembolsado para a Universidade Federal. O valor que era o valor da GRU que a gente teria que reembolsar para a universidade, de acordo com a GRU que a Universidade Federal tinha enviado. Isso foi o período que ele exerceu a função de secretário? Não, isso no primeiro pagamento, no pagamento de dezembro de 2014. Sem dos dados. Em janeiro de 2015 em diante, foi passado para a diretoria de RH que aí não ia reter mais essa questão desse valor, Quem que passou? dessa devolução. Isso foi por meio de ofício ou foi verbalmente? Não foi via ofício, não. Foi verbal? Foi verbal, Quem que... através da Secretaria de Administração e através da Procuradoria Geral do município. Teve alguma outra situação de algum outro profissional na mesma situação do Marcelo posterior, e como que foi dado o pagamento desse servidor? O secretário do Meio Ambiente, Delgono, nessa gestão de 2017, que é apresentado, ele foi pedido a disposição dele para o município de Catalão, e assim que teve a publicação da disposição, foi baixado um ato pelo prefeito, pela Procuradoria Geral do município, atribuindo a função de secretário, tendo em vista a sessão concedida pela Universidade Federal, sem ônus, que a prefeitura reembolsaria, de acordo com a GRU da Universidade Federal, o valor que era devido à Universidade Federal, do custo dele lá, mas não gerando, assim, não tendo valor de folha de pagamento no município de Catalão. Só mais perguntas. Sem perguntas. Advogado de Marcelo. Doutora advogada Marcelo. Na época, o Marcelo, o secretário Marcelo, procurou os recursos humanos para tratar de algum assunto nesse sentido da remuneração, para pedir esclarecimento? Essas informações eram muito tratadas diretamente com a Secretaria de Administração e com a Procuradoria Geral do município. Era através desses caminhos que chegavam para nós até o RH. Como diretor do RH, sob a sua visão, a forma que o RH efetivava os pagamentos e o reembolso para o órgão cedente
tinha algo na sua visão enquanto diretor de irregular? Olha, a questão de disposição para o município de Catalão, principalmente por ser servidor da esfera federal, são tratados diferente, porque normalmente, quando é disposição de outro órgão, às vezes você sai daquela folha de pagamento, zera naquele órgão seu de origem e passa a ser remunerado pelo outro órgão onde você está prestando serviço. E no caso de servidor da Universidade Federal já foi diferente, já é diferente. Né? Ele permanece ele não sai da folha de pagamento da origem. E a nomeação dele ocorreu como normal, como qualquer, como secretário normal no município de Catalão. Foi tratado entre o RH do município e a Universidade Federal, essas tratativas, procurar saber como se dava essa remuneração, essa dupla remuneração? Tem conhecimento se outros servidores, se na época foi falado que outros servidores também recebiam dessa mesma forma? Não, a questão que foi olhada foi a questão de como se daria esse reembolso para a Universidade Federal. Né, de que maneira que seria feito, né, se eles iam passar, que documento que eles passariam para nós, como que seria esse valor, em que datas que isso aconteceria. Então foi feito isso aí. Eu vou até repetir a pergunta, Excelência, porque naquela resposta não ficou caracterizado. Eu vou repetir. Se ficou, naquele momento que o Marcelo prestou serviço nessa dupla remuneração, se algum dos setores levantou essa hipótese de irregularidade ou se inclusive teve algum processo administrativo disciplinar para se apurar eventual irregularidade na forma dos recebimentos dele. Quanto ao município, não teve nenhuma questão, né, de disciplinar, nada de olhar a legalidade, ou assim, foi parte de. Todo esse trâmite era feito juntamente com a Procuradoria-Geral do município e com a administração, com a Secretaria da Administração. Se teve, não é de conhecimento da diretoria de RH. A diretoria de RH poderia afirmar se esse recebimento dessa forma entre administração, Procuradoria-Geral, se esse recebimento foi de boa fé ou de má fé? Até assim, de informações da diretoria de RH, nós não temos conhecimento de nada a esse respeito. Sem mais perguntas. Eu quero voltar um pouquinho com relação ao esclarecimento que você fez numa pergunta anterior, de que houve uma orientação verbal para você efetuou o pagamento no primeiro mês, repasse, como é que foi? Explica melhor o que eu não entendi. Não, no mês de dezembro foi nomeado, né, no cargo de secretário do meio ambiente, e o valor correspondente a esse cargo de secretário, e foi abatido o valor que veio a GRU para poder devolver, ressarcir à Universidade Federal. Pois é, e no mês que você fez esse abatimento, esse ressarcimento, ele recebeu o salário regularmente do município? Nesse mês de dezembro o valor era, vamos supor, 3 mil, 12 mil e alguma coisa, e o valor a ser ressarcido à Universidade Federal, vamos supor, era 10 mil. Então esse 10 mil entrou como uma devolução, entrou como uma dedução no valor. Então o que ele pegou, que foi a remuneração dele ficou 1.000 e alguma coisa. E nos outros meses? O outro era a devolução subsequente para a Universidade Federal. E nos meses subsequentes? No mês de fevereiro, né, a orientação que foi passada para a diretoria de RH, que não teria mais esse reembolso, dessa modalidade. Essa orientação foi passada para você de que forma? Através verbal, através da Procuradoria-Geral e através da Secretaria da Administração. Sim. É comum você definir folhas de pagamento, elaborar pagamento, na sua atuação como diretor de RH, cumprir orientações verbais nesse sentido?
A questão é muito próximo, diretoria de RH com secretaria de administração. A maioria das Mas você vezes, assume essa responsabilidade? essas questões de concessões, tem muitas questões que já é passado para nós, já vai executar. Por escrito ou não verbalmente? via documentos. Mas se tem, foi feito da Procuradoria-Geral, tem um encaminhamento para tomar as providências legais. Isso existe da parte da Procuradoria, não explicando como que era. Mas Você que para elabora tomar as folhas de providências. pagamento? Como? Você que faz as folhas de pagamento? Como que você inclui ou não uma verba? Com orientação verbal? No salário de todo servidor, estou falando de regra geral. Tem informações via formulários, via informativos e tem não informativos. Devido a essa questão dessa proximidade, são de portas, né, de secretário com o jurídico. Mas um ato jurídico, administrativo que gera ônus para o município, vocês resolvem verbalmente? Em parte, sim, quando é uma coisa muito rotineira, como a nomeação. Uma nomeação não é a por pessoa decreto, chega- não? Não, mas é encaminhado para nós, já chega para nós o ato. Já Decreto não define remuneração, não? No decreto em si, não. No decreto você tem que ir até o plano de carreira. Que pra criou o onde cargo e tá vê o enquadrando. rendimento, não Aí é essa tá- forma? Isso decreta e você vai ver onde está enquadrando. Então tudo é escrito, você concorda comigo? No decreto, sim. Tudo é formal. O decreto é formalizante. Sem mais perguntas, doutor. Seu nome? Roselma Luquez, A senhora trabalha, né? na Universidade Federal de Goiás, Regional Catalão. Colega do Marcelo. Sim, colega de Marcelo. Doutora. A sua lotação Regional Catalão. e o Marcelo, a qual lotação? Regional Goiânia. Você participou do processo de sucessão dele? Não. Hoje eu sou diretora do regional, mas na época eu não estava vinculada diretamente à gestão, não participei desse processo. Exerci as atividades de pesquisadora e professora. Você tem conhecimento de como se dá esses processos de sucessão de outros colegas? Sim, é um processo, talvez eu não conheça ele na sua totalidade, mas é uma atividade comum da universidade, né? Nós tanto recebemos servidores cedidos, quanto também cedemos alguns servidores. Nesse momento, por exemplo, nós temos, durante a minha gestão, a cessão de um servidor, que é um professor de engenharia de Minas, para o Ministério de Minas, para Brasília. Então, é um processo comum. Comum, é um processo frequente, né? Certo. Esse servidor, ele é com ônus procedente ou processionário? Esse servidor em específico, o professor Cordeiro, ele foi para o Ministério de Minas, então está havendo o mesmo nível, né, no âmbito federal. Então existe uma diferença aí nesse sentido de quem tem ônus do quê. Eu acho que existe ônus para os dois lados. Nós cedemos o professor, temos que contratar um professor substituto, e estou dizendo isso na esfera federal. Temos um professor substituto, o professor é cedido com ônus para a universidade e ele também recebe uma função gratificada do Ministério. E nós, enquanto servidores federais, dentro do âmbito federal, nós assumimos cargos de direção e assumimos uma remuneração de gratificação até 60% do valor total. Agora, no nível de estadual ou municipal, eu desconheço, nunca participei. Você disse que você recebe até 60%. Então, quer dizer que recebe da Universidade Federal e continua e recebe do cargo comissionado. Exatamente. O cargo comissionado com esse limite até 60%. Isso, dentro da esfera federal é assim. Esse limite é para não atingir o teto constitucional? Isso, não. Eu não saberia te explicar exatamente se é esse
o motivo, mas existe essa regra, né, está estabelecido dessa forma. Isso todos nós, que inclusive nós dentro da própria universidade, quando assumimos um cargo de função gratificada, é até 60% do valor total. No caso, eu mesmo, né, recebo uma gratificação como função gratificada por exercer cargos administrativos. Certo. Você tem algum colega que está cedido para algum município? Dentro da regional hoje, não. Que está sob minha direção, não. Sem mais perguntas. Nenhuma pergunta. Não foi sem perguntas, que foi esclarecido que é da época dela, da gestão dela, a sessão. Sem perguntas. Seu nome? Manuel Rodrigues Chaves. Toda pergunta essa questão. Gostaria de saber qual era o seu cargo no período de 2013 a 2016. Bom, no último ano, 2013 para 2014, eu exerci o cargo de diretor do campus de Catalão. E a partir de 2014 eu fui exercer o mandato de vice-reitor da Universidade Federal de Goiás, até 2017. Você tem conhecimento do processo de sessão do Marcelo e se dele participou de alguma forma? Sim, tenho conhecimento. Da tramitação dele na universidade, tenho conhecimento. Quanto à remuneração, como que se dá, como se deu e como que é a praxe de ocorrer no caso de sessões de servidores, né, da UFG para outros órgãos? Bom, a universidade, ela é rotineiramente, digamos, acessada, né, para a sessão de cargos em função da quantidade, digamos assim, né, de técnicos especialistas que elas expõem. Hoje eu ainda exerci o cargo na universidade, na assessoria da reitoria, então a gente já tem, né, cargo de secretário hoje em alguns municípios, caso de Goiânia, Aparecida, Jataí, cedidos, né, agora nesse mandato agora, exercendo o cargo. O que a gente tem observado, e é um aspecto que desse processo de sessão, tendo interesse obviamente do ente, né, a ser cedido, há uma procura na universidade se há disposição, se há pessoas com aquela capacidade, portanto possivelmente acessa primeiro a unidade que tem uma autonomia de liderar, no caso, docente. Né? Quer dizer, a reitoria não pode tomar nenhuma decisão sem ouvir a unidade, até porque, me permite, não sei se a gente pode alongar um pouco a compreensão, até porque a universidade também, né, ela tem um certo ônus do ponto de vista da sessão, até porque, se for o caso de um docente, normalmente se recai sobre alguma especialidade desse docente. Ao ele sair da unidade, também a universidade, ela tem que ressarcir aquela carga horária didática, portanto ela tem que contratar um professor temporário durante a sessão. Então esse processo, por isso que se houve a unidade concordando, né, o processo volta e tramita, portanto, as questões legais desse processo de sessão. Anualmente é renovado esse processo de sessão, a gente via ofício mesmo de renovação, havendo interesse, esse processo continua. A sessão aí ela tem, digamos, são 3 entes federados, né? União, estados e municípios nessa linha. Se bem que pode ser cedido para estatais, mas só nesses 3 casos. No caso da União, doutora, o ressarcimento se dá, né, com ônus da origem do destino. Se a União ela não vai cobrar, obviamente, ressarcimento do órgão da União, e também do professor cedido. Então, a União está a cargo dos ministérios nessa sessão. E o servidor, obviamente, vai receber a devida DAS, a devida gratificação atinente ao cargo que ele vai ocupar, que é a única remuneração acima do próprio salário que ele tem. No caso do ente federado, estados e municípios, sobretudo, o servidor, evidentemente, ele vai com esse ônus da origem, ou seja, ele continua recebendo o mesmo salário integral, no mesmo regime que ele está. Se ele estiver em regime de dedicação exclusiva, ele recebe o salário
integral da universidade, o órgão que está recebendo devolve esse salário, esse recurso para a União. Né? Então, essa é a forma. E quanto a essa questão da gratificação, quer dizer, normalmente esse servidor ele é cedido para assumir um cargo de uma função de confiança, ele não é cedido para um cargo. Esse cargo, portanto, ele é remunerado também de acordo com a norma que você tem. O que a gente tem acompanhado, sobretudo mais próximo de Goiânia e Aparecida, é que hoje os secretários são remunerados pela lei municipal e remuneram 80% do valor da gratificação. Então há essa previsão legal, para além do ônus também. Então, é isso que normalmente se coloca do ponto de vista da sessão. Então, o servidor ele recebe o salário pela universidade, o órgão emite a folha de frequência, atestando a frequência, e recebe integralmente e tem uma sua gratificação pela função que ele exerce para aquele cargo. Então, um servidor que foi cedido para esse município, então ele recebe da Universidade Federal, o município devolve esse dinheiro, reembolsa para a União esse valor e ele recebe esses 80% do cargo de comissão, que ele está no município. Então, se é que eu entendi, eu quero saber se, no caso, o município paga, reembolsa para a União e mais os 80% do cargo de comissão, comissionado, é isso? Sim, eu não sei quais são as normativas do município aqui, né? Mas aonde a gente observa a legislação tanto do Estado quanto do município é essa prática que é colocada. E tem servidores nessa situação, colegas da Universidade Federal, professores com sessões que têm essa dupla remuneração? Sim, hoje a gente tem pelo menos 3 casos aí que são bem próximos, que estão exercendo também o cargo de secretários municipais. Nós temos um colega da informática que está na Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Tecnológico no município de Goiânia, outro servidor nosso que está na Secretaria de Tecnologia mesmo, Desenvolvimento Tecnológico de Aparecida, e uma servidora que está na Secretaria de Educação de Jataí, todos nessa mesma. Jataí também eu não tenho muito esse levantamento, mas Goiânia e Aparecida, sim, existem normas bastante claras, né, para esse procedimento de cessão. Pela legalidade desse duplo recebimento? Sim, pela legalidade desse duplo recebimento. Porque a gratificação ela é pelo cargo de confiança, né, que o servidor. A regra me parece que é a mesma gratificação que você paga para o servidor efetivo. Né? Se o município pega o servidor efetivo, né, seja ele qual for, e coloca ele como secretário, né, ele tem o salário dele como seu cargo efetivo de carreira e mais a função pelo cargo. Né? Então, com essa relação que se faz, no caso de estados e municípios, é o que a gente tem mais cedido realmente técnicos para essas áreas. Qual que é o interesse da Universidade Federal em fazer essa sessão de servidores para esses outros órgãos, municípios? Isso vai muito da especialidade, né, desse servidor. Realmente, alguns servidores, digamos assim, podem ser convidados e com eles os projetos que eles desenvolvem, enfim, eles acabam declinando disso. Normalmente é uma procura pela especialização da área. Em alguns casos, por exemplo, a universidade também pelo seu interesse, porque você desenvolve também, melhora as relações institucionais, obviamente, você tendo alguém que possa tramitar projetos, enfim. Você tem muitas obras de interesse no setor público que, obviamente, esses órgãos acabam facilitando ganhos de ambos os lados, né? Você tem ônus e bônus de ambos os lados, né, nesse processo. Se um servidor cedido, ele teria interesse em ir para outro órgão se ele fosse ficar só com a remuneração da UFG ou eventualmente do outro órgão, se fosse só a opção de apenas um salário?
Eu não sei, posso dar esse juízo de valor, né? Eu Juízo acho de valor hipotético, né, doutor? Não, só para descansar. Descansar. Pode ser mais. Senhor Manuel, o senhor disse que seria como se fosse uma gratificação esse segundo salário dele no órgão concessionário? Ou é um salário? É a gratificação pela especialidade que ele ocuparia naquele cargo que ele está sendo cedido? Exato. Normalmente o órgão, como eu estava dando exemplo, pelo menos os municípios que a gente, digamos, está mais diretamente relacionado, quer dizer, ele gratifica pelo cargo. Então, todos os secretários que estão agindo no município têm a mesma gratificação, correto? Ou têm o mesmo salário, a mesma gratificação, né? Então, se você está trazendo alguém com vínculo efetivo, né, cedido de outro vínculo efetivo, eles têm esse direito, você está exercendo o mesmo cargo de confiança, né, feito do governador, ele tem o mesmo direito dos outros secretários, independente. É o que eu estava dando um exemplo, né? Se você tem um secretário que ele é efetivo do município, né? Se ele é efetivo do município, ele tem a gratificação do cargo. Ele não vai assumir um cargo de confiança, imagino, pelo salário que ele está prestando. E essa gratificação do cargo é o mesmo que o servidor efetivo que o órgão federal tem para receber. Então, assim, nos dois municípios em tela, que eu dei um exemplo, Aparecida e Goiânia, você tem um plano de cargos e salários que diz que o salário do secretário é tanto, né? E o outro, que o ativo é um valor X, o outro tem um valor equivalente a 8%. O Marcelo tem, ao conhecimento do senhor, algumas qualificações especiais para ocupar um cargo de secretário de ambiente com uma cidade igual ao Catalão? Eu não tenho dúvida disso. Pela formação dele, tanto de graduação como de pós-graduação, e depois até mesmo hoje também sou titular do Conselho Estadual de Meio Ambiente, pela universidade, e você tem em Catalão uma referência do Estado de organização ambiental. Catalão é uma das 6 cidades de referência do Estado de política ambiental. Eu não tenho dúvida que você tem um trabalho a longo prazo nesse processo, mas você teve na figura do professor Marcelo, assim, a Secretaria do Ambiente ganhou realmente em qualidade a partir do momento que ele esteve aqui. É o que a gente vê a figura, digamos, fora de Catalão, com a Secretaria do Ambiente, funcionando em pleno, assim, comparado com outros municípios, a gente está lá acompanhando o credenciamento de municípios sem condições de credenciar, porque não tem caminhos, estrutura nem de profissionais lotados. Então, acho que é um diferencial, sim, na presença de quem está mais qualificado para exercer o cargo. Tem mais perguntas? O senhor, quando o senhor estava dando suas explicações, indicou que alguns municípios efetuam esse ressarcimento e tem uma lei que autoriza o pagamento da gratificação. O senhor tem conhecimento de lei, à época da cessão do professor ou antes, que autorizou o pagamento dessa gratificação, que o senhor afirma aqui? Não, eu dei um exemplo de que eu não tenho certeza se Catalão tem uma lei que faz essa diferença na remuneração. Eu dei o exemplo de 2 municípios que estão no portal de transparência, que a legislação discrimina a partir do salário do prefeito as demais gratificações a partir disso, seja de um servidor efetivo do município ou de um servidor cedido. Seria até 80% do valor da gratificação. Mas de Catalão, eu não sei se tem uma lei do município que trata especificamente dessa questão. Fiquei sem pergunta. Pergunta, doutor? Eu vou fazer alguns questionamentos para o senhor com relação específica ao servidor Marcelo Rodrigues Mendonça, tá? Que é objeto da ação judicial aqui. Durante o período que ele esteve cedido para o município de Catalão, como secretário, né, à frente da Secretaria do Meio Ambiente, ele cumulou, exerceu regularmente as atividades dele na universidade? Eu não estou conhecendo disso. Ele estava cedido. A gente tem... O senhor não tem conhecimento de que cumulou, não cumulou? Algumas atividades, por exemplo, como pós-graduação, orientação de alunos, às vezes você não tem como tirar essas ações. Do caso dele, estou falando do caso dele. O senhor sabe informar? Não tenho essa informação precisa sobre isso. Ele, o cargo dele lá é de professor? Professor. O senhor sabe se ele esteve à frente da sala de aula ou afastou durante o período que foi secretário? Não tenho essa informação. Não tem, né?
Sem mais perguntas, doutor.